Eleva, o remédio brasileiro para impotência. Você já ouviu falar do Eleva? É bem provável que não. Ele é um medicamento brasileiro desenvolvido especialmente para tratar disfunção erétil e a sua substância ativa, a lodenafila, promete dar uma alternativa ao Viagra, tadalafila e outros medicamentos mais conhecidos. Mas por que ninguém fala do Eleva? Será que ele não funciona tão bem quanto os outros? E o que a ciência diz sobre ele? No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre esse remédio, como ele age, quais são os seus benefícios e o motivo pelo qual ele não é tão conhecido. Fica aqui comigo até o final que nós vamos descomplicar esse assunto. Olá pessoal, eu sou o Dr. Juliano Plastina, urologista e especialista em saúde masculina. Aqui no meu canal, toda semana eu publico vídeos sobre saúde sexual do homem e urologia. Então, já se inscreve aí para não perder nenhuma novidade. E claro, para muitos homens, as orientações que eu vou passar aqui no vídeo podem ajudar bastante, mas tem alguns pacientes que vão precisar de uma orientação mais personalizada. Se você precisar ou tiver interesse, eu posso atender qualquer paciente do Brasil através de uma consulta online. É só você usar o QR Code que está aparecendo na tela ou o link na descrição do vídeo para agendar o seu horário. Te aguardo lá. Bom, o que é o Eleva e como que ele funciona? O Eleva é um medicamento fabricado no Brasil e ele utiliza a substância ativa chamada lodenafila. Ele foi lançado aqui em 2009 pelo laboratório Cristália e faz parte da mesma classe de medicamentos dos famosos Viagra, a sildenafila, e Cialis, a tadalafila, que são inibidores da fosfodiesterase tipo 5. A lodenafila age relaxando os vasos sanguíneos do pênis, permitindo que o fluxo de sangue aumente durante o estímulo sexual, o que facilita a ereção. Desde quando ele foi lançado, o Eleva foi testado em diversos estudos clínicos para avaliar se a sua eficácia era mesmo real. Então eu vou falar aqui alguns pontos importantes que a ciência já mostrou. Primeiro, a eficácia. Esses estudos indicam que a lodenafila é eficaz no tratamento da disfunção erétil em diferentes graus. Homens com disfunção leve, moderada e até severa, eles relataram melhora na qualidade das ereções quando usaram a medicação. 2 é o tempo de ação. A lodenafila começa a agir no corpo cerca de 40 minutos depois que você toma o remédio e tem um efeito que pode durar até 6 horas, semelhante ali ao do Viagra. 3 é a tolerância a efeitos colaterais. A lodenafila tem um perfil de efeitos colaterais semelhantes aos outros remédios que eu já falei. Esses efeitos podem ser dor de cabeça, congestão nasal, ficar ali com o nariz entupido, vermelhidão no rosto e às vezes até algum desconforto no estômago. Só que os estudos mostram que esses efeitos são geralmente leves e até bem tolerados, e que eles passam rapidinho depois que você suspendeu o uso do remédio. Mas se esse remédio é tão bom assim e faz o mesmo efeito do Viagra e tadalafila, por que ninguém fala do Eleva? Mesmo sendo um medicamento fabricado no Brasil, o Eleva é bem menos conhecido que os concorrentes, e eu vou te falar alguns motivos do porquê disso. Primeiro é o pouco investimento em marketing. Diferente do Viagra e tadalafila, que tem campanhas globais e orçamentos bilionários, o Eleva teve uma divulgação mais discreta. Isso fez com que ele ficasse restrito a alguns nichos e pouco conhecido pelo público geral. Segundo é a concorrência internacional. Os remédios como o Viagra e o Cialis, eles dominam o mercado há décadas e eles são amplamente prescritos por médicos. Isso dificulta a entrada de novos remédios, mesmo que eles sejam eficazes. O Eleva é, na verdade, o primo pobre do Viagra. Terceiro é a pouca prescrição médica. Muitos médicos eles preferem indicar medicamentos mais populares, como o próprio Viagra e a tadalafila, que já tem estudos de longo prazo. A lodenafila, apesar de ser promissora, ainda não ganhou tanta confiança na comunidade médica. E quais são as vantagens do Eleva? Apesar de ser menos conhecido, o Eleva tem algumas vantagens interessantes. Primeiro é a produção nacional. Por ser fabricado aqui no Brasil, o preço pode ser bem mais acessível em comparação aos outros concorrentes. Eficácia comprovada. Para muitos homens, o Eleva funciona tão bem quanto o Viagra e a tadalafila. Terceiro, é uma alternativa para quem não se adapta a alguns outros medicamentos. Algumas pessoas têm efeitos colaterais com o sildenafila ou tadalafila e pode se dar melhor com o Eleva. Mas eu tenho certeza que você está se perguntando, será que o Eleva serve para o meu caso? Como qualquer remédio, somente o seu médico pode saber se o seu problema de impotência ou disfunção sexual seria resolvido com o uso do Eleva. Mas o legal é que o Eleva é mais uma opção que o urologista tem para usar caso outros remédios não funcionem. E se você está pensando em usar o Eleva, você tem que saber que também tem as mesmas contraindicações do Viagra e tadalafila. Então, homens que fazem uso de remédios chamados nitratos ou têm problemas cardíacos graves também não podem usar o Eleva. Além disso, independente do medicamento, combinar o tratamento com hábitos saudáveis, como exercício físico, alimentação equilibrada e controle do estresse, pode melhorar muito os resultados. Bom, concluindo, o Eleva é sim uma alternativa viável para o tratamento da disfunção erétil, mas a sua pouca divulgação e o domínio de grandes concorrentes no mercado faz com que ele seja menos conhecido. Apesar disso, os estudos mostram que é eficaz sim e seguro e pode ser uma boa opção para muitos homens. Se esse vídeo foi útil para você, já manda o seu like para ajudar a divulgar o conteúdo. E deixa aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Obrigado por assistir e a gente se vê na próxima semana. Até mais!